Deus abençoe. Bom sempre estarmos reunidos, agora no culto vespertino, adorando ao Senhor único, digno de honra, louvor e majestade. Então, rapidamente, queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11, a gente vai ler de 8 a 19. Hebreus, capítulo 11, de 8 a 19. A gente sabe que a carta aos Hebreus ela foi escrita com o propósito de motivar, de alertar os judeus, aqui de fala grega, a não abandonarem o cristianismo devido às intensas perseguições que eles estavam sofrendo. Havia aqui talvez uma necessidade, um desejo, uma tentação para que eles abandonassem os rudimentos da fé. Interessante porque o cristianismo, a esse ponto, ele não apresentava uma pompa da antiga religião, da religião judaica. Não possuía, por exemplo, o templo, não possuía os sacrifícios, rituais de purificação, nada disso. E talvez alguns desses judeus, diante de toda essa perseguição e sofrimento que eles enfrentavam por causa do cristianismo, por causa de professar a fé cristã, estavam tentados a deixar a fé que uma vez havia sido dada a eles. Pensa bem que diante dos sacerdotes que estavam acostumados com uma determinada pompa da fé judaica, com um determinado status que eles possuíam, agora eram perseguidos por causa da sua fé. Ou seja, eles estavam agora sendo perseguidos, tinham perdido a sua nobreza, todo o seu respeito, e isso representaria justamente uma ideia que eles deixar o cristianismo seria uma boa saída nesse ponto aqui. Ou seja, eles estariam agora rejeitando a fé ou eles prosseguiriam no caminho de Jesus? No contexto da carta aos Hebreus, a gente vê que a perseguição era ao cristianismo. O judaísmo ainda era praticado e liberado para que se professasse o judaísmo. Então, voltar às práticas aqui do judaísmo seria uma boa saída. E é por isso que o enredo, a temática da carta aos Hebreus é sempre Cristo é superior. Estou dando um pouquinho de eco, A temática sempre é Cristo é superior. Cristo é maior. Cristo, para a gente começar ali no primeiro capítulo, no versículo 3, o autor de Hebreus nos fala que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, é aquele que mostra Deus, aquele que evidencia Deus. Depois, dos versos 5 até o capítulo 2, 18, Cristo vai ser tratado como superior aos anjos. No capítulo 3, verso 1 ao 6, Cristo vai ser tratado como superior ao próprio Moisés. A partir do capítulo 4, superior a Josué. No capítulo 5, ele é taxado, ele é visto como um sumo sacerdote, superior inclusive aos da descendência de Arão, a da ordem levítica, porque Cristo era da ordem de Melquisedeque, por isso ele era superior. Está aí do capítulo 4, do versículos 14 até os capítulos 9, até o versículo 14. Depois, a partir do capítulo 9, versículos 15 até o capítulo 10, versículo 18, Jesus vai ser levado e considerado como mediador da nova aliança, Isso é muito interessante, porque a carta aos Hebreus está sempre mostrando que não seria para eles uma boa saída voltar ao judaísmo. Não seria para eles uma boa ideia, mesmo diante das perseguições e sofrimentos que eles estavam enfrentando, retroceder aquilo que na verdade era considerado sombras. E agora que eles haviam chegado à maturidade da fé e conhecido verdadeiramente o cumprimento dessa promessa, não haveria nenhuma razão pela qual eles pudessem abandonar o cristianismo, mesmo diante de tantas perseguições. A partir do capítulo 10, o autor da carta aos Hebreus vai dar orientações aos cristãos e mostrar para eles como eles devem viver e a condição atual dos cristãos
que agora professam a fé em Cristo Jesus e que não mais vivem submissos à lei mosaica, mas agora submissos ao senhorio de Cristo, mesmo diante das perseguições. E aí a gente chega ao capítulo 11, qual eu convidei os irmãos, e no capítulo 11 ele vai começar justamente nos 3 primeiros versículos, definindo e mostrando a natureza da fé. E dos versículos 4 a 40, o autor de Hebreus vai nos trazer exemplos de grandes personagens do Antigo Testamento que receberam a tão aguardada promessa. Morreram sem ter visto a promessa se cumprir. Mas o capítulo 11 inteiro mostra como que a fé desses antigos, a galeria da fé, vai justamente dar a eles não somente o exemplo, mas apontando para Cristo, mostrando como que Cristo, sendo a promessa aqui no capítulo 11, vai ser a base para que a fé deles seja sustentada, assim como todos os antigos, os patriarcas foram sustentados na fé, embora circunstâncias poderiam ter acontecido, assim como as circunstâncias estavam acontecendo com eles, nesse caso o sofrimento e a perseguição. É aqui que a gente vai ver exemplos de grandes personagens do Antigo Testamento que receberam essa promessa, porém morreram sem ter a visto ser cumprida, sem terem visto a promessa ser cumprida. E depois de ter falado sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, o autor chega simplesmente ao grande pai da fé, Abraão, o chamado pai das multidões, um grande exemplo de fé que é taxado, que é colocado aqui em Hebreus 11, dos versículos 8 a 19, que a gente vai ler, e eu convido você, antes de nós lermos, a inclinar suas cabeças e orar comigo. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pelo privilégio que é estarmos na sua casa, pelo privilégio que é estarmos reunidos com nossos irmãos para prestarmos culto agradável a Ti. E assim como já foi dito aqui nesta noite, isso só é possível por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por Ele ter morrido naquela cruz e ter levado sobre Ele, ó Pai, os nossos pecados. E é por intermédio dEle que nós nos achegamos a Ti, com certeza, com convicção, porque o Senhor não mais nos contempla, não mais contempla os nossos pecados, mas o Senhor contempla a retidão que Cristo, ó Pai, conquistou, não somente através da sua vida perfeita, mas no nosso lugar. Muito obrigado, Senhor Deus, por este dia, pelo dia do Senhor. O Senhor nos dá prazer, deleite, descanso, ó Pai, mesmo num dia tão cheio de atividades que é estar no culto do Senhor, ó Pai. Nós, a despeito disso, somos purificados pela Sua palavra, somos alegres, somos testemunhados, somos amparados com o exemplo dos nossos irmãos, mesmo diante de circunstâncias que às vezes não são agradáveis aos nossos ouvidos e ao nosso cotidiano. A nossa fé é colocada no Senhor. E o Senhor nos fortalece a despeito de tudo isso, ó Deus. Obrigado por esse privilégio, que diante desse texto nós possamos não somente compreendê-lo, mas colocá-lo em prática no nosso dia a dia, de forma que todas as nossas atitudes venham exalar o conhecimento do Senhor, venham estampar o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo e venham glorificar o Teu santo nome. Oramos assim gratos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, versículos de 8 a 19, a gente vai usar o exemplo de Abraão. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu,
e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Amém. A gente já viu aqui um panorama um pouco da carta aos Hebreus. E dentro desses versos que nós lemos, fica muito claro aqui as divisões, que elucidam a fé de Abraão. Versos de 8 a 10, fica bem claro que Abraão está consolidado na fé que olha para frente, na promessa que haveria de ser cumprida. Nos versos de 11 a 12, a fé é justamente nessa promessa. Nos versos de 13 a 16, a fé está à procura de uma pátria. E nos versos de 17 a 19, a fé ela vai ser testada. Isso é muito interessante porque não é estranho o fato do autor de Hebreus, por exemplo, ocupar a maior parte dos versos do capítulo 11 falando apenas de Abraão. A gente leu boa parte do capítulo 11 e aqui o personagem simplesmente é Abraão. Os personagens anteriores, seja Noé, enfim, todos aqueles que foram ditos aqui, Enoque, Abel, ocupou poucos versos. Abraão ocupou a sua maior parte. Por que ele faz isso? Fica claro porque ele faz isso. Abraão era notoriamente conhecido como um verdadeiro homem de fé por parte dos judeus. Ele era o principal personagem da fé dos hebreus e também muito conhecido entre os cristãos. Ele era um personagem que era comum não somente à fé judaica, mas também ao cristianismo do primeiro século, um grande exemplo de fé. O autor também seria muito bem compreendido quando ele falasse de fé e que o exemplo de Abraão, com o intuito de fortalecer os cristãos aqui, os judeus da diáspora, seria muito bem compreendido que se o tema fosse Abraão. Logo, ocupar boa parte da temática e do seu sermão, como Hebreus é bem estabelecido, falando de Abraão seria muito pertinente e muito bem entendido. Esse é o ponto. No versículo 8, quando a gente leu: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. A primeira coisa que fica muito claro às nossas vistas é a relação entre chamado e obediência. Muitas vezes as pessoas são chamadas, mas não necessariamente elas obedecem ao chamado de Deus. Aqui fica uma conexão muito clara de que Abraão ele não é somente chamado, mas ele obedece a esse chamado. É interessante porque aqui o relato mostra que Abraão simplesmente vai, mesmo sem saber para onde iria. É muito interessante isso. Quando a gente, por exemplo, olha o exemplo dos apóstolos, é a mesma coisa. Cristo só passa, chama-os, já com um propósito definido, e eles simplesmente vão e o seguem. Isso é muito interessante. Isso mostra, por exemplo, que a nossa fé não é uma fé que busca compreender para crer. Muito pelo contrário, a gente crê para compreender. Nós não buscamos razões racionais, razões factícias, razões que vão nos dar bases científicas para que nós possamos compreender essa fé. Aí sim nós creremos. Não, essa não é a fé cristã. Nós partimos do pressuposto que Deus é criador, e a partir daí nós entendemos. Nós partimos do pressuposto que Deus é um Deus conosco, um Deus que se encarna, e a partir daí nós cremos. Nós partimos do pressuposto que Deus é um Deus que ama voluntariamente, e a partir daí nós cremos. Nós partimos do pressuposto que Deus é um Deus que se humilha, e a partir daí nós cremos, porque a Bíblia diz assim.
Nós não compreendemos para crer, nós cremos para compreender. E Cristo, quando, por exemplo, Ele nos chama, Ele já tem um propósito definido, independente da forma, do processo ou do meio pelo qual Ele vai fazer, aquilo que a gente chama de providência, todas as coisas acontecerem. A gente sabe que tudo que Ele faz é para louvor e glória do seu nome, e com isso nos cabe responder com alegria, ir até Ele, ir com Ele, confiar nele, porque é Ele quem nos chama. E a garantia está no seu nome. E a garantia está naquele que nos chama, no caráter daquele que vocaciona. E quem vocaciona Abraão é o Deus Yahvé. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que o chamado do Senhor, por exemplo, na vida do cristão, é para ser sal da terra e luz do mundo, para carregar a imagem deles aos perdidos deste mundo, levar a imagem dele. E nesse ponto não há chamado mais importante para nós. Não há dicotomia entre sagrado e religioso, porque onde quer que nós estivermos, nós estamos estampando o senhorio de Cristo. Isso é muito claro na vida de Abraão, porque uma fé verdadeira implica, basicamente, confiar, muitas vezes, sem entender. E esse é o ponto aqui. No versículo 9, ainda mostrando daquela fé que olha para frente, na promessa que viria, que se cumpriria, a promessa que estava sendo feita aqui, fala assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Interessante que a fé de Abraão não diz respeito somente a ele ter saído de Ur dos caldeus, mas principalmente ao fato de ele ter tido experiências na terra prometida, na terra que Deus havia lhe dado. Agora imagina você mora num local confortável, você está bem com seus familiares ao seu redor, você tem uma vida estável, não te falta nada. Aí vem um Deus que você nunca ouviu falar, que em princípio você, além de nunca ter ouvido falar, manda você da terra que você tem conforto e estabilidade. E a partir daí, dessa terra que você está habituado, você sai para ir para uma terra que você nunca ouviu falar, uma terra que você nem sabia onde é, nem sabe onde é, que esse Deus que você nunca ouviu falar te daria por herança. Até aí, o mais doido que apareça, ok. Porém, quando você chega nessa terra, a terra que foi dada para você por herança, você foi tirado da sua parentela, onde você tinha total estabilidade. Quando você chega lá, outros povos já habitam nessa terra. E você, ao invés de habitar nessa terra como possuidor dessa terra, você vai ser nômade. Você vai habitar em tendas, como quem não tem uma terra, como quem não tem um local, como quem não tem estabilidade, como quem não tem uma casa. Esse é o grande mistério. Quando o autor de Hebreus fala que ele peregrinava, a palavra grega aqui, paróxen, significa justamente habitar como forasteiro em um local. Neste caso, sendo forasteiro na sua própria casa. É como se nós, mais uma vez, fôssemos nômades na nosso próprio bairro, na nossa própria cidade, dentro da nossa própria casa, da nossa própria residência. O que isso significa, Mãe? Significa que, mesmo a terra sendo dele, Abraão não poderia apegar-se a ela como se ela fosse a motivação da sua existência. O foco não era a terra. O foco não era um local de segurança, um local onde ele poderia ter tudo que ele sempre desejou ter. Esse não era o foco. Essa terra, a promessa, apontava para uma realidade infinitamente superior, de uma terra infinitamente superior àquela qual havia sido prometida. A terra era simplesmente uma tipologia de uma grande terra, que iria muito além das concepções que Abraão poderia ter. Ser peregrino, por exemplo, aponta para a brevidade desta vida, nos mostrando que daqui nós não carregaremos nada. Abraão, você vai para esta terra, mas esta terra jamais poderá ser o seu foco, porque você é peregrino nesta terra, nesta vida. Logo, o seu foco tem que estar além, tem que transcender justamente
as suas vistas. Você não pode se preocupar com coisas acima da verdadeira promessa, da promessa eterna. Isso é interessante porque C.S. Lewis fala que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Logo, quando a gente foca nas coisas desta vida, nós perdemos o propósito para o qual nós fomos criados. A brevidade da vida, a peregrinação aponta para isso. Eu vi muita gente falando, se compadecendo e tornando essa temática na morte da cantora Marília Mendonça, mas não entenderam verdadeiramente que o fato das circunstâncias da vida e aquilo que nos acontece, nem isso é o foco da nossa própria vida. Mortes, desesperos, perdas financeiras, nada disso é o foco, porque o foco da nossa vida aponta para uma realidade infinitamente superior. Somos peregrinos aqui, assim como Abraão era na sua própria terra. E ter uma visão equivocada desse processo, ou dessa teologia, ter uma teologia errada nesse ponto, pode desencadear em distorções gravíssimas do próprio Evangelho, quando, por exemplo, o que se é pregado, o foco é apenas na satisfação dos nossos desejos imediatos, tornando Deus um nosso simples servo, para fazer aquilo que a gente bem entende, aquilo que a gente quer. Quando a gente perde o conceito de peregrinação, de que nós somos passageiros, que a vida é breve, e que o foco não é esta vida, mas essa vida aponta para uma vida infinitamente superior, nós perdemos a ideia do Evangelho. Perdemos a ideia do Evangelho. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29, que se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis deste mundo. Quando nós estamos presos ao hoje e agora, a gente torna Deus apenas um agente para satisfazer as nossas próprias vontades. E é por isso que Abraão aqui é o exemplo de que ele não era aquele que era apegado, agarrado ou levado à sua terra, aquilo, a sua promessa não era o foco, mas o foco era no transcendente, naquilo que a terra apontava. No versículo 10 agora, começa já a fé na promessa, a partir do versículo 10. E no versículo 10 é dito assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ou seja, o seu anseio era a terra, a cidade, que Deus era o arquiteto e edificador. A cidade celestial, uma cidade infinitamente superior. Isso é interessante porque seria muito plausível a argumentação de que Abraão poderia, por exemplo, requerer de Deus que ele mesmo edificasse uma cidade naquele local onde ele estava sendo colocado, uma cidade para os seus descendentes, uma cidade para todos aqueles que ele levou, um número considerável de pessoas. Seria um bom argumento, porém Abraão tinha em mente que uma cidade superior seria edificada pelo próprio Deus. O que faz Abraão prosseguir e obedecer a Deus, mesmo sem compreender tudo, mesmo habitando como um peregrino na sua própria terra, que ele havia recebido por herança, mesmo ele habitando nessa terra que foi dada a ele e a sua descendência, é o fato de que a esperança dele estava nessa terra que seria edificada pelo próprio Deus. Mais uma vez, a esperança do cristão tem que ser o novo céu e a nova terra. É lá onde tudo será feito à semelhança de Deus, e toda a dor e todo o sofrimento acabará. É lá. Nosso foco tem que ser a cidade santa, porque lá não haverá mais dor, sofrimento e pecado. Não teremos que travar mais essa batalha contra a nossa própria carne, contra o mundo e contra o diabo. Por mais que nós sejamos já vencedores hoje, porque nós experimentamos a salvação, inclusive na sua graça, pela graça do Senhor, até mesmo na sua plenitude, usufruindo dos benefícios que o Senhor nos dá através de Cristo Jesus, nós vivemos o hoje já e o ainda não. E no céu, toda a esperança será concretizada e a promessa será concretizada. Seremos agora sim a imagem perfeita do Senhor, por causa da imagem de Cristo.
Isso nos faz entender também que o sofrimento desta vida são passageiros e que nada, nenhum sofrimento pode ser comparado com a glória que nos há de ser revelada. Mais uma vez, também nos mostra que a nossa pátria não é aqui, mas mostra que ainda nós não chegamos em casa. A nossa pátria, o nosso lar é o céu. Versículo 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Isso também é muito estranho para nós, colocarmos Sara como exemplo de fé. Mas Sara, como assim? Se você olhar Gênesis, você vai ver tantos sinais de fraquezas, sinais de dúvidas, sinais de que ela não titubeava diante da promessa do Senhor. Em um momento, inclusive, até riu quando o Senhor falou que ela daria luz a um filho naquela idade. Você pode falar assim, mas Sara, como assim, Sara? Como assim? É estranho para nós. Mas isso mostra que a fé de Abraão era a despeito do próprio Abraão. E o exemplo de Sara é a despeito da própria Sara. Porque ela teve por fiel aquele que fez a promessa, mesmo tendo dúvidas e medo durante a sua jornada. O que isso quer dizer? Por exemplo, que nas nossas crises espirituais é muito fácil, estamos muito propensos a duvidar de quem nós cremos. Esse é o sentimento de uma certa forma natural que nos envolve, que é duvidar, inclusive do próprio Deus. O que a gente vê em Sara é isso. Porém, o que a gente vê em Sara também é um desenvolvimento da sua fé, é um amadurecimento de uma fé que em princípio era uma fé rala, era uma fé rasa, mas que vai se construindo com o processo e mostra que isso mostra que ela evoluiu, que ela teve um aprendizado e ela teve por fiel aquele que fez a promessa e por isso ela foi colocada como um exemplo de fé. Essa verdade, por exemplo, de que Deus é fiel na nossa vida tem que estar presente verdadeiramente. Deus é fiel, mas Ele não é fiel a mim, como diria aquele hino antigo, mas Ele é fiel a si próprio, ao seu próprio nome, a quem Ele é. E mesmo que nós, em algum momento, sendo infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode mudar. Ele não pode mudar. As promessas do Senhor são infalíveis, as promessas do Senhor são eternas, as promessas do Senhor não mudam, as promessas do Senhor se cumprirão. Porque quem dá a legitimidade e a segurança não sou eu, nem você, nem Abraão, nem Sara, mas é o caráter de Deus. É o caráter de Deus que dá a segurança, que nos dá a sustentação, que nos dá a certeza de que nós podemos confiar nele, inclusive em momentos de dúvidas. A fidelidade de Deus torna, por exemplo, o nascimento do filho da promessa, Isaac, um verdadeiro milagre. A idade de Sara estava para lá da infertilidade. Isso tudo torna o cumprimento no mínimo improvável. Isso mostra mais uma vez que a razão disso, ou o motivo disso, não é nem Sara nem Abraão, mas é o Deus da promessa. Ela não estava numa idade fértil, uma idade que seria clinicamente impossível gerar uma vida, porém o Deus da providência se mostrou presente. Aquele Deus que para ele não há impossível. O cumprimento da promessa se deve a Ele, porque nós não podemos fazer nada, mas o fato de Ele querer e Ele prometer, diz que cumpre. Versículo 12. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Ele falou de Sara, da sua incapacidade em gerar filhos, e agora ele falou de Abraão.
E ele usou uma palavra aqui interessante, que é amortecido, né? Talvez ele fez um eufemismo aqui para falar que Abraão não tinha condição nenhuma de ter filhos. A promessa foi dada a ele quando ele tinha por volta de 75 anos. E quando Isaac nasce, ele tem 100 anos. Uma pessoa de 100 anos ter um filho, para a gente é inimaginável. Seria impossível. Talvez se ele tivesse 40 e pouco, para homem seria um pouco mais velho, né? Mas se ele tivesse 60, poderia ter uma dúvida, né? Mas clinicamente talvez poderia ser possível, mas 100 anos tira toda a probabilidade de justiça própria, de mérito próprio de Abraão. Ou seja, não havia condições humanas alguma para que ele pudesse gerar um filho, para que a descendência dele pudesse vir, ele seria o pai de uma grande nação, o pai das multidões. A sua descendência seria como a areia do mar. Isso seria impossível se fosse humanamente falando. Abraão, nesse ponto, aponta para Cristo, porque por meio de Abraão que nós somos, por exemplo, enxertados, somos filhos de Abraão em Cristo Jesus, enxertados na videira, e através de Abraão todas as nações são abençoadas, assim como em Cristo, que tornou os judeus, gregos, sírios, todos filhos do mesmo Pai, congregados em um só corpo. Ele ajuntou para si as nações, assim como a promessa foi feita a Abraão em Cristo é concretizada. Jesus estava morto, porém ressuscitou para dar vidas a muitos. E Abraão estava mortificado. Abraão estava amortecido, ou seja, sem condição nenhuma de gerar descendência. Nenhuma. E é por isso que Cristo é o verdadeiro cumprimento dessa promessa. Olha o versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Outro fato que nos chama a atenção é que eles morreram na fé. Isso nos mostra que a fé que permeou a vida dos patriarcas era justamente a fé em Deus. Eles foram homens de fé, mas isso não garantiu para eles ver a promessa se cumprir. Isso me faz lembrar de uma música, de um cantor gospel, o Marco vai lembrar com certeza, do seu passado, que ele fala que você não vai morrer, o Davi com certeza não vai lembrar, que ele não lembra de nada, que ele não vai morrer sem que a promessa, você não vai morrer sem que a promessa se cumpra, né? Você não morrerei antes da promessa se cumprir. Eu acho que essa é a letra. Ele não entendeu nada. Se grandes heróis da fé morreram sem ter visto a promessa se cumprir, quem dirá nós? Quem somos nós para exigir de Deus ver alguma promessa se cumprir ainda nesta vida? E por isso nós não morreremos? Não! Nós cremos na promessa e ela se cumprirá, mesmo nós estando mortos, porque nós ressuscitaremos no dia final e veremos essa promessa se cumprir. Ou quem sabe ainda nesta vida, mesmo sem ter obtido as promessas, eles morreram. E todo o enredo do livro de Hebreus nos mostra que há uma realidade superior a essa que estão às nossas vistas, diante dos nossos olhos, das nossas mentes inclusive caídas. E essa realidade superior aponta para uma eternidade, para algo infinitamente superior. Aqui mostra que ele, mesmo morrendo, ele a viu de longe, saudando, ou seja, como se vislumbrasse aquela promessa, mas não usufruísse da sua integralidade, integralmente dessa promessa. Ele viu, ele saudou, mas ele morreu sem ver essa promessa se cumprir. Ou seja, embora não tenha visto, eles foram atingidos e tiveram em certa medida a experiência dessas promessas. Em algumas medidas eles usufruíram delas, mas não viram a promessa se cumprir. Isso é interessante porque também mesmo o cristão diante da morte, o nosso último inimigo,
mesmo a morte para o cristão não é capaz de tirar a alegria dele. Mesmo o maior sofrimento que nós possamos enfrentar na nossa vida, nem ele pode tirar a nossa alegria. A morte, nosso maior inimigo, fruto do pecado, não pode tirar a alegria do cristão. Jamais. O breve catecismo, no seu ensino, fala que a alma dos fiéis, na hora da morte, é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra na glória, e o corpo deles, estando ainda unidos a Cristo, descansa na sepultura até a ressurreição final. Olha o que o Thomas Watson fala no seu livro. Ele diz que no momento da morte um crente é liberto do pecado. Ele não é removido em seus pecados, mas de seus pecados. Ele nunca mais terá um pensamento orgulhoso e fútil. Ele nunca mais entristecerá o Espírito de Deus. A morte golpeia um crente como o anjo fez com Pedro, fazendo com que as cadeias dele caíssem. Na hora da morte, os cristãos são aperfeiçoados em santidade. Que bendito privilégio! Não ter mancha ou ruga, ser mais puro do que os raios do sol, ser tão livre do pecado quanto os anjos. Isso deixa o crente desejoso de possuir seu passaporte e partir. Ele viverá satisfeito naquele ar puro, onde não sobe nenhum vapor negro do pecado. Que bênção, que maravilha! E é por isso que a morte para o cristão ela não pode ser vista como um momento de tristeza profunda, mas como um momento de alegria, porque aquele que morreu agora não mais está lutando contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, mas usufruindo das bênçãos eternas, vendo a promessa ser cumprida. Verso 14: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, ou seja, a pátria deles não era aqui, onde teremos a promessa cumprida e por isso poderemos experimentar de forma perfeita, é na Nova Jerusalém. É lá que nós compreenderemos de forma perfeita, porque o nosso corpo lá será incorruptível, como o do nosso Senhor Jesus, e não mais oriundos ou frutos, ou usufruindo, ou tendo, na verdade, aquilo que a queda nos dá, né, como efeitos, aquilo que chamam em teologia de efeitos noéticos, né? Isso não mais fará parte de nós, mas nós seremos perfeitos como Cristo é. Melhor que Adão, porque lá nós não poderemos jamais pecar. Jamais. Olha o 15:16. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Agora olhando para essa nova pátria, Ur dos Caldeus ficava na Mesopotâmia, da onde Abraão é retirado. Os historiadores dizem ser a Mesopotâmia o berço da civilização, ou seja, o lugar onde Abraão saiu se desenvolveu muito mais do que a pequenina Canaã, muito mais prestígio, muito mais condição do que Canaã, uma cidade, um local que nem era visto, nem tinha no mapa. Ele poderia facilmente ter saído e voltado para sua antiga terra, como os judeus estavam propensos a fazer, sujeitos a fazer ou tentados a fazer. Só que Abraão, ele confiou nesse local incomparável, em uma promessa infinitamente superior, mesmo à sua vista, aquela cidade para onde qual ele estava sendo levado, aquele local para onde qual ele estava sendo levado, aparentemente não tivesse o mesmo prestígio daquela cidade anterior, que se torna o berço da própria civilização. Ele não poderia entender, os leitores originais da carta aos Hebreus não poderiam entender que retroceder à fé judaica ou aos rudimentos, a sombra era mais importante ou mais atrativo do que
colocar as suas mentes e o seu coração na promessa, mesmo aparentemente isso não sendo algo correto a se fazer. Versos 17, 18 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Abraão iria sim sacrificar o seu único filho. A história a gente já conhece muito bem, está em Gênesis 22, de 1 a 14. Ele sacrificaria o filho da promessa, o filho tão amado, o filho tão esperado, o filho tão aguardado, o filho que humanamente seria impossível gerar, não somente a ele, mas a Sara. O filho que ele já estava desacreditado e foi ter um caso com a escrava, não confiando nas promessas de Deus. O filho que Sara zombou do próprio Deus, riu, porque para ela isso seria impossível. Ele sim iria sacrificar o seu único filho, o filho da promessa. Ele já tinha amarrado Isaque, ele já tinha colocado a lenha sobre ele já tinha tomado o cutelo, ele iria fazer. E dentro da concepção humana mais racional possível, seria loucura ele fazer isso. Depois de 100 anos, a promessa havia se cumprido, o filho havia nascido, a sua descendência estava ali sendo prometida a Isaque, e ele mataria o seu único filho, o filho da promessa, aquele que daria origem à sua descendência, por qual seria aquele que seria o pai de grandes nações. A sua descendência seria como a areia do mar. Seria racional ele matar o seu filho? Sim, ele mataria o seu filho. E mais uma vez, Abraão não discute com o próprio Deus, ele não pergunta, ele não faz interrogações, ele não faz indagações lógicas, ele não pergunta qual o propósito, ele não fala: mas Senhor, como vai ser feito depois disso? A gente vai matar ele, mas depois o Senhor vai providenciar outro, ou o Senhor vai ressuscitar, o que o Senhor vai fazer? Não tem conversa de Abraão com o próprio Deus, não tem indagação, não tem nada disso. Ele simplesmente confia no caráter de quem chamou. Simplesmente, ele confia mesmo sem compreender, ele confia mesmo não tendo pleno conhecimento do que Deus vai fazer, mas ele confia não simplesmente nas obras do Senhor, mas em quem Deus é. Ele simplesmente atende ao chamado e vai. Não somente vai, porque ele poderia chegar lá e falar: não, olha só, estou achando que é brincadeira não, acho que isso aqui vai acontecer mesmo, hein? Vamos enrolar aqui um pouquinho, né? Vamos tentar ver se Deus muda de opinião, se eu enrolar aqui. Mas não, ele foi lá, ele pegou Abraão, ele colocou a lenha sobre ele, pegou o cutelo e ia matar o seu filho. Ele ia fazer isso. Porém, Abraão sabia que Deus agiria de forma a preservar o seu único filho. Por mais que, como diz aqui o versículo 19, por mais que Deus o matasse, porque considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, se ele matar, se eu matar, alguma coisa ele vai fazer, porque a promessa vai se cumprir. Se eu matar, Deus vai fazer alguma coisa, porque ele confiava em Deus, ele confiava no Senhor. Ele sabia que Deus agiria e preservaria a sua descendência. Ele sabia e ele creria em que Deus de alguma forma o ressuscitaria, mesmo ainda não havendo relato nem de ressurreição até esse ponto da revelação bíblica. Isso é curioso, porque ele crê, mesmo não tendo pleno conhecimento. Mas à medida da revelação que ele havia recebido, ele creu no caráter de Deus, a despeito de qualquer circunstância. Isso fica claro, esse exemplo de Abraão fica claro porque Abraão, em situações muito mais complicadas que o próprio povo hebreu
quando a igreja estava se formando, estava sendo colocado, ele não titubeou e não voltou aos rudimentos. Ele não voltou àquilo que talvez seria a coisa mais lógica a fazer. Ele não voltou à sua terra. Ele não abdicou de sacrificar o seu próprio filho. Por que então os hebreus sairiam e deixariam a fé? Por causa de um sofrimento? Por causa de mortes? Por causa de talvez não mais ter prestígio diante da sociedade? Isso era ilógico. Isso era ilógico. Eles haviam chegado ao pleno conhecimento e à maturidade. No capítulo 5 ele fala que agora vocês, tendo conhecido, vocês ainda estão bebendo leite. Leite é para criança. Vocês agora precisam de algo mais sustentável, de algo que dê mais sustentação, mais força, mais vigor. E vocês já viram a promessa se cumprir. Abraão morreu sem vê-la. E mesmo assim ele não voltou atrás. E mesmo assim a fé no Senhor, em Hebreus ele vai falar que essa fé foi no próprio Filho de Deus. E a ele foi dado por justiça. A fé que salvou Abraão é a fé que me salva e salva você. Não tem um outro plano de salvação. A diferença é que Abraão creu na promessa que se cumpriria, naquele que viria, no descendente que viria. E nós olhamos para trás e vemos a obra do Senhor já concretizada. Quão privilegiados somos nós por isso. Abraão não voltou atrás. Sara, mesmo diante de todas as circunstâncias, creu naquele que era fiel, naquele que foi fiel, que havia feito a promessa, teve por fiel. Os hebreus não poderiam voltar atrás e nós também não podemos voltar atrás. Para concluir, eu queria trazer algumas aplicações desse texto maravilhoso. Fala sobre fé, que fala sobre um exemplo de fé. Porém, mesmo sendo esse grande exemplo de fé, Abraão, um exemplo de não retroceder diante das dificuldades, diante das próprias, diante do próprio teste de uma prova de tamanho, envergadura, ele não retrocedeu. Porém, a fé que salva não é uma fé em Abraão e nem no exemplo de Abraão. A fé que salva não é aquela que é colocada em pessoas, por melhor que ela seja. A fé que salva não é a fé em Sara, não é a fé nos patriarcas, não é a fé em Calvino, não é a fé em ninguém desses, mas a fé que salva é no Cristo, Filho de Deus. A fé que salva é aquela fé para a qual Abraão apontava, e ele apontou para o Cordeiro. Quando ele ia matar o seu filho, Deus o impediu, porém, o Senhor Deus matou, e Isaías fala que agradou ao Senhor moê-lo, agradou ao Senhor fazê-lo passar por morte vexatória e morte humilhatória, morte de cruz, por causa do meu e do seu pecado. E essa fé que salva não é a fé em coisas, não é em pessoas, nem mesmo em igreja, mas a fé em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Essa é a fé que salva. Abraão pode ser um grande exemplo de fé, Noé pode ser um grande exemplo de fé, Enoque pode ser um grande exemplo de fé, mas nenhum desses tem mérito suficiente para conquistar a salvação por nós. Eles apontam para aquele que conquistou em nosso lugar. Glória a Deus pelo Filho de Deus. Esse texto também nos mostra que o nosso bem, sabe, aquilo que a gente mais quer, sabe, aquilo que a gente tem de maior preciosidade, inclusive pode ser os nossos próprios filhos, nada disso está acima da glória de Deus, nada disso está acima da vontade de Deus, nada disso está acima da imagem de Deus em nós. Não há bem mais precioso para nós do que a salvação, não há bem maior precioso do que glorificar a Deus e ter prazer nele eternamente, não há bem maior para nós do que ser moldados à imagem de Cristo, ser forjados à imagem de Cristo, e muitas vezes isso requerirá sofrimento e perdas, e às vezes a perda daquilo que a gente mais ama.
muitas vezes. Mas nada neste mundo vale mais do que a glória de Deus. Nada neste mundo vale mais do que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, mesmo nós não entendendo, mesmo nós sem compreender, mesmo nós sem saber o propósito, mesmo nós titubeando, mesmo nós sem ter forças, mesmo nós fraquejantes, mesmo nós tendo medo, mesmo assim, a vontade de Deus tem que ser o nosso alvo, tem que ser o nosso maior desejo. Por quê? É uma fé doida, uma fé maluca? Não, porque a nossa fé está estabelecida na sua palavra, no seu caráter. E é por isso que a nossa fé não é uma fé cega, mas é uma fé pautada nas promessas de Deus. E nós obedecemos sem compreender por causa das nossas limitações, muitas vezes, mas obedecemos por causa do caráter de Deus expresso na Sagrada Escritura. E é por isso que nós amamos ao Senhor e nós amamos a sua palavra. É porque é a palavra de Deus que nos dá legitimidade para agir sempre em acordo com a sua vontade, mesmo quando nós estamos com medo e titubeando, mesmo quando nós achamos que algo vai dar errado às nossas vistas. E uma coisa eu te digo, humanamente pode tudo dar errado. Aquela ideia que as pessoas falam que uma porta vai se fechar, se fechou é porque vai abrir duas, vai abrir três, você vai e tal, no final você é o cara. Não, nada disso. A porta pode fechar, duas pode fechar também, três pode fechar, pode acontecer muita coisa. Mas o que a nossa esperança não está neste mundo, porque nós somos peregrinos, andamos aqui na nossa terra como peregrinos, como cidadãos não desta terra, como pessoas como nômades, porque a nossa fé, a nossa esperança não está aqui, mas está no grande dia, no porvir, na ressurreição final. E a despeito das circunstâncias, a gente sabe que o Senhor é fiel e justo para cumprir a sua promessa, e Ele vai cumprir. Que o Senhor nos dê força para jamais, diante das circunstâncias, seja elas sofrimentos, mortes, medo, o que quer que seja, diante de tudo isso, nós não venhamos titubear na fé e abandonar o caminho do Senhor, mesmo tendo experimentado, talvez, da graça em algum momento, usufruindo da comunhão, é isso que Hebreus 6 está falando, mesmo usufruindo de questões da prova, das bênçãos do Senhor, não desistir, porque retroceder não é o melhor caminho, não é alternativa para nós, que já vimos a promessa se cumprir e estamos aguardando o dia final. O Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, que as tuas misericórdias elas permanecem para todo sempre, ó Pai. E diante do sofrimento e diante das perseguições, diante da nossa mente caída, dos nossos medos, dos nossos fraquejos, do nosso coração corrupto, das nossas falsas alegrias, da nossa fé fraquejante, o Senhor nos fortalece, ó Pai. Mais uma vez, o que importa não é o tamanho da nossa fé, mas o que importa é em quem a nossa fé está consolidada. E por menor que seja a nossa fé, ó Deus, a nossa fé está no Senhor, no Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que, mesmo os patriarcas, terem morrido sem ter visto a promessa se cumprir, a eles foi dado por herança, por justiça, porque eles creram, ó Pai, e agiram em conformidade, obedeceram, mesmo sem compreender com toda a plenitude a sua vontade. Nós queremos te pedir humildade, ó Pai, para nós reconhecermos que o Senhor é bom e que mesmo em caminhos que para nós aparentam, ó Pai, ser
diferentes ou contrários àquilo que nós pensamos, o Senhor tem os seus modos de agir e pela sua providência o Senhor controla e governa todo este universo, inclusive a vida da sua amada igreja, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar descanso, que o Senhor possa nos dar conforto, que o Senhor possa nos dar consolo diante das perseguições e sofrimentos, sabendo que a nossa esperança está no porvir, no dia da ressurreição final, em que nós seremos transformados, glorificados ao caráter de Cristo Jesus, e seremos como Ele, e veremos o nosso Senhor Jesus de face a face, e teremos prazer nele eternamente, viveremos com ele eternamente. É nessa terra, é no novo céu, na nova terra, que nós colocamos o nosso coração, a nossa esperança, a fé no Cordeiro, ó Deus. Muito obrigado por isso. Obrigado por nos sustentar, por nos alimentar por meio da sua santa e preciosa palavra. Que o nosso coração encontre o repouso em Ti, que somente em Ti a nossa vida possa ter esperança, ó Deus. Obrigado pelos nossos irmãos queridos que aqui estão. O Senhor conhece a cada um, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o luto, o Senhor conhece os sofrimentos, mas o Senhor também conhece a alegria que é caminhar contigo. Obrigado, Pai, por tudo isso. Oramos assim gratos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.